Saudações, terráqueos! Tudo bom? Rodrigo Rezende mais uma vez com vocês aqui na Academia Universalista. E hoje uma aula muito especial. Galera, chegamos na nossa última aula do Caminho Universo. Olha, vocês não fazem a alegria que eu tô aqui. Por a gente estar concluindo não só mais um nível, mas como todo o caminho universo do conhecimento. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, o que é o Caminho Universo? Para você que está assistindo esse vídeo de paraquedas, não sabe o que é Academia Universalista, no último momento preciso dizer, essa é a última aula de uma sequência de 21 aulas, tá? Dentro desse caminho, onde a temática é a macro escala do conhecimento, que é o universo, tá? Então, se você não conhece, entra no site cienciauniversalista.com.br, se inscreve gratuito e lá tem o curso e todo o mapa e todo o caminho pedagógico para você escolher a sequência de aulas, tudo muito bonito, feito com muito carinho, tá bom? Conheçam. E se você já está aqui na academia, de antemão, parabéns, chegamos aí a uma reta final de um caminho. Muita coisa aconteceu até aqui e essa aula vai ser uma aula especial, uma mega revisão. Vamos conversar um pouco sobre o que foi feito nesse caminho, beleza? Então é o seguinte, o Caminho Universo, ele foi dividido como, na verdade, todo o curso ele foi dividido em 3 caminhos, e cada caminho em 3 níveis. E a diferença desses caminhos é justamente a escala do conhecimento. Então, qual é a escala menor? É a interna, é o caminho consciência. Depois, temos você como indivíduo e a sua margem próxima, ao seu redor, que é o caminho social, ou seja, a sua interação como consciência em sociedade, e a maior que tem é o caminho universo. Tá? Então, nesse caminho universo, nós tivemos 3 níveis. E qual foi a definição para esses 3 níveis? O primeiro nível, que foi o antigo universo, o universo 1, né? Antigo universo seriam colocar ideias, uma revisão do que atualmente o ser humano já tem como tido como convencional, um entendimento do que seja o universo e, ao final, pincelar algumas possibilidades novas. No segundo nível, a gente já avança para o conceito de multiverso. E no terceiro, a gente vai lidar com aquele universo invisível, tá? Com os bastidores do universo. Então, foi mais ou menos essa definição pedagógica para a diferença dos 3 níveis. Então, vou ler aqui com vocês. Do entendimento clássico do universo e suas limitações, a expansão da possibilidade de uma nova concepção, que é o multiverso, e por fim, a análise hipotética do universo sutil, os bastidores do multiverso. Tá? Então esse foi a jornada do Caminho Universo. E aí vamos agora entrar na nossa mega revisão, tá? Detalhe básico. Se você que chegou de paraquedas aqui tá achando que essa aula vai substituir todas as outras, vai ser um mega resumão, não é isso. A gente vai fazer nossas considerações finais. Vou pincelar aqui como coordenador pedagógico qual foi a intenção. Vocês estão vendo aí embaixo, desculpa a voz hoje, estou um pouco rouco, não sei se vai estar saindo no áudio, tá? Vamos ver as aulas. Então assim, não dá para substituir essa aula para essas 21 aulas que vocês estão vendo aí embaixo, tá? Vamos ler aqui com vocês. Neste capítulo final, vamos fazer uma mega revisão e chegarmos à conclusão do estudo da escala macro de nosso projeto. O que aprendemos e como o Caminho Universo nos ajudou a pensar em novas perspectivas e possibilidades de realidade. Já foram até aqui, antes dessa aula, só nesse caminho, 12 horas, 46 minutos e 42 segundos. Licença. Desculpa, voltei, estava espirrando. Essa aula é sempre assim. Aí dá sono, aí dá coceira, aí espirra, aí uma coisa outra, mas a gente tá junto. Tá? Então é o seguinte, até essa aula, só no Caminho Universo, fora os outros caminhos, o Caminho Consciência e o Social, só esse já tivemos 12 horas e 46 minutos e 42 segundos de aula. E aí embaixo, quando eu editar esse vídeo, eu vou somar o tempo que ficou esse vídeo e vocês vão ver a carga horária total das 21 aulas em 3 níveis, que é essa aí embaixo, que vocês estão vendo, beleza? Então, no nível 1, no antigo universo,
tivemos as seguintes aulas. Começamos falando sobre Big Bang, ou seja, o antigo universo, escalas universais, eventos horizontes, depois dimensões, a aula fractal, forças do universo, matriz da vida, duplo torus 3D. E aí fomos seguindo para o universo 2 e o universo 3, e vocês estão vendo aí o título das aulas, beleza? Então, seguindo nossa mega revisão, vamos começar pelo nível universo 1. Vamos lembrar, tá? Se você não lembra, assiste de novo. É grátis, está lá à vontade, tá? Inclusive, seu comentário, sua participação é muito importante para transformar cada vez mais essa plataforma em um sistema coparticipativo do aprendizado. Então, neste nível, no nível universo 1, abordamos conceitos já conhecidos da ciência, mas sempre levantando mais questionamentos. Um destes conceitos foi o Big Bang. Aí que tá, o Big Bang, ele seria uma teoria que explica a formação do tudo? Mostramos a complexidade das escalas universais, o que podem ser as dimensões, e inserimos um novo conceito para muitos, a ideia de fractal, conceito importante para este curso. Então as aulas aí, Big Bang, escalas universais, ou seja, por que começamos com Big Bang? Que é a ideia tradicional, já que estamos falando do antigo universo, ou seja, os conceitos convencionais, de Big Bang como uma formação do todo. Só que a gente vê que a própria ciência ela não lida com o Big Bang como uma formação do todo, e sim uma possível explicação para o movimento observado das galáxias, né? E a gente questiona isso. Aí depois vamos para as escalas. Para a gente entender o que a gente fala de diferentes escalas, densidades, realidades e tal, vamos lidar com essa questão de eventos horizontes e de escalas universais. E aí fomos para a questão de dimensões, porque é muito fácil falar de outra dimensão. Mas o que é dimensão? E aí foi a aula falando sobre o conceito de dimensões. E aí essa aula eu acho muito importante, a fractal, porque vai colocar um conceito novo para muita gente. E aí depois a gente fez uma aula explicando as forças do universo, que são conhecidas, que a gente aprende na escola, mas colocando uma proposta no final que faz pensar. E aí entramos na matriz da vida e chegamos ao duplo torus 3D. Deixa eu clicar aqui mais uma vez. Vocês lembram dessa, né, animação? Onde dentro da... não sei exatamente de que aula foi, eu acho que foi matriz da vida, onde havia a latitude 19,47 graus, onde eu coloquei na mesma escala uma imagem real de Júpiter, do Sol e suas tempestades solares, e dentro da proposta geométrica, mostrando aquela zona de maior incidência energética, de manifestações, como na Terra, grandes monumentos foram construídos nessa latitude, uma grande presença de vulcões, enfim, uma aula e um conceito que eu considero bem interessante. E aí, seguindo no mesmo nível, vamos lá, revisamos quais foram as forças da natureza na visão atual da física, sempre de maneira didática e acessível. Ressaltamos alguns desafios da física, como, por exemplo, como lidar com um sistema totalmente congruente, integrado, como lidar com o conceito de infinito, e ressaltamos o grande desafio de se integrar cosmologia e física quântica. Então a gente viu esse duelo existente atualmente entre a física quântica e a cosmologia, principalmente porque para se estudar ambos, houve a definição do sistema fechado e isolado, ou seja, aquele sistema que você desconsidera todo o resto. Peraí, mas será que no universo existe algo isolado? Existe realmente um sistema isolado? Né? Então, foram questionadas inicialmente algumas premissas utilizadas para tais cálculos, para tal teoremas em cima, e a gente viu que vai, certamente, na expansão do conceito, vai haver um grande desafio em se integrar, e que novas propostas são necessárias para que lide com esses paradigmas, principalmente com a questão do infinito, do todo, e aí novas fronteiras podem se abrir para esse casamento aí existir. Tá? Então, Forças do Universo é uma aula que eu acho bem interessante. E aí vamos agora, e encerramos o primeiro nível com uma revisão do conceito de universo perante a física atual, mas já apresentando uma geometria natural que define um padrão visto em todo o universo, o famoso torus, o duplo torus, etc. Né? Então, o modelo, o movimento, a geometria toroidal sendo como um padrão aí de tudo. Então, uma forma de conceituar a conhecida por geometria sagrada
Mas considerando tudo sagrado na existência, então geometria basta. Isso aí foi só para dizer o seguinte: esse nome sagrado conota uma questão religiosa, e geometria sagrada não tem nada a ver com religião. Então, na verdade, estamos estudando basicamente só a geometria natural. Tá? Então, essa palavra sagrada, o que não é sagrado na vida, né? A gente falou isso até nesse nível. Deixa para lá. Então, entramos aí, apresentamos, depois de lidar com diversos conceitos, sobre a estrutura toroidal, né, dual, com retroalimentação e em escalas infinitas. Tá? Então, é uma geometria que faz você enxergar tudo já de outras formas. Beleza? E aí fomos encerrando o primeiro nível, as 7 aulas do Universo 1. E aí entramos no nosso nível 2, com as novas 7 aulas desse maravilhoso nível, que eu particularmente me identifiquei bastante com ele. Este foi um nível que tive muito carinho por ele, pois aborda diversos conceitos atuais, incluindo aí a tão polêmica física quântica. Eita, que essa palavra vocês já dão risada, né? Desmistificando ao máximo termos tão utilizados por falsos conhecedores da ciência, os famosos, entre aspas, coaching quânticos. Tá? Então definimos quais são as perspectivas de realidade e tivemos uma das aulas mais importantes, que foi definir o que é o espaço, ou seja, a localidade, o local, a chamada malha espaço-tempo, sendo inserido nessa análise mais um fator de correlação, a consciência. Entramos no conceito aí de multiverso. Então essas 3 primeiras aulas, a aula de física quântica foi uma aula que ficou imensa, mas eu achei muito necessário. E por que eu comecei com ela? Porque nesse nível a gente abordou questões que envolvem a estrutura mais sutil do próprio espaço-tempo. E aí com isso a gente vai mergulhar nos pixels quânticos, nos pixels de realidade, ou seja, na distância Planck, dos menores montantes do espaço-tempo que a gente pode imaginar, mensurar, de acordo com a questão da luz, dos pacotes de onda, né? Tá bem explicadinho nas aulas lá. E aí, chegando a essas definições, a gente entra o quê? No mundo intraquântico, tá? E aí, quando você entra no mundo quântico, usou a palavra quântico, já era. Você já está à mercê dos picaretas. Então, como a gente vai precisar viajar nessa área, eu falei, ó, então vamos logo preparar o terreno. Vamos falar um pouco sobre física quântica, a história da física quântica, algumas nuances para preparar as mentes para dizer, pronto, a gente vai caminhar agora aqui, dentro da física quântica, o que importa é isso aqui. O resto, né, dupla fenda, vamos explicar logo essa bagaça para a galera não ficar aí, nossa, é só pensar, o carro aparece, me paga meu curso, aquela... Cair na lábia de um bocado de gente aí que só, enfim, só quer ganhar dinheiro, vender livro e vender curso, tá? Então, as 3 primeiras aulas, física quântica, depois perspectiva de realidade, para a gente ver como é que a gente consegue lidar com a realidade, né? Como interagimos. A gente consegue lidar diretamente com a realidade? Ou nós somos um conjunto de sensores transformando, captando um tipo de informação em outro, em elétrico, em química, para que o nosso cérebro processe a mercê a função da nossa consciência, né? Então isso tudo está lá. E essa aula Espaço-Tempo-Consciência que eu achei muito importante, porque a gente está tentando entender, compreender o que é o espaço. E o que é o tempo em relação ao espaço. Uma coisa é diferente da outra, ou elas estão bem interligadas? São a mesma coisa, talvez, né? E aí lembramos a questão da memória, lembra? Sem memória não existe o tempo. Ou seja, se estamos lidando com memória, estamos lidando com consciência. Então a gente precisa colocar o elemento consciência dentro da interação com a própria realidade. Daí, espaço, tempo, consciência. Uma aula que eu gosto bastante. E aí essas 3 primeiras aulas fomos entrando no universo, na verdade agora do multiverso fractal. E aí seguimos nas aulas buracos negros / brancos. Por que negros / brancos? A gente abordou isso. A questão de não só absorver, mas como emanar também energia, informação. E aí, começamos a lidar com os conceitos mais complexos da atualidade. Dentre eles, o que seriam os buracos negros e universos paralelos. O conceito de multiverso agora se descortina
e suas nuances são analisadas, sempre de forma didática e filosófica, incentivando a curiosidade e o questionamento. Isso aí eu quis dizer o seguinte, aqui, jamais, eu sou um físico, não sou um especialista, eu não estou aqui para mostrar a verdade, mas eu estou colocando uma forma de pensar, uma forma de se observar, para que isso gere uma curiosidade em vocês e vocês seguirem nos seus estudos. Questionem tudo, inclusive a mim, tá? Então tivemos aí, ó, as aulas buracos negros, barras brancos, universos paralelos, aula A Origem, eu gostei bastante dessa aula. Então vocês estão vendo aí alguns modelos, uma imagem real aí do buraco negro, que eu acho que até expliquei como é que foi feita essa imagem, salvo engano. Universos paralelos, que conceito seria esse de universos paralelos? Né? Esse conceito de universos paralelos que a física, né, estuda essa possibilidade, a gente vê em outros campos? Não será que no campo esotérico, no campo espiritualista, no campo místico? E aí à direita, um modelo da própria estrutura do buraco negro, onde a gente viu que um próton é o que a gente enxerga o próprio evento horizonte de um buraco negro. Ou seja, tudo é um buraco negro barra branco. Tudo, o próprio modelo toroidal. Então vocês estão vendo aí, ó, o modelo toroidal gerando aí ondas de gravidade, emanando radiação, eletromagnetismo, né, gravidade, enfim. Toda aquela estrutura que a gente já viu. E aí, seguindo, apareceu até ali o nosso amigo Enéas Carneiro com essa frase que ele falou na aula Origem. Me recuso a aceitar isso vindo do acaso. Se vocês lembram, acho uma aula fantástica, onde ele faz uma correlação com a quantidade de informações dentro de um cromossomo humano. E a inteligência intrínseca em tudo é muito absurda para considerar isso vindo de um modelo caótico da existência. Não faz sentido algum. Mas também não dá para ficar falando que Deus é um homem sentado num trono. Aí são outros 500, né? Então vamos lá, começamos a lidar com os conceitos mais complexos da atualidade. Na verdade, eu até repeti o texto do slide passado, só mesmo para ressaltar essas últimas aulas. A origem e a teoria de tudo, tá? Então, é a questão das escalas, do próprio multiverso, diferentes escalas, da galáxia ao microcosmo, seguindo aí geometrias e o mesmo padrão, tá? E para finalizar o caminho universo, entramos no nível universo 3, que a gente lidou com a questão do universo invisível. Então, após conhecer as nuances do universo, espaço-tempo, o que é o próprio tempo, o que é a consciência nisso tudo, buraco negro, geometria, né, a fractalidade do próprio sistema do universo. Agora a gente já lidou com o material. A gente primeiro pegou aqueles conceitos básicos no nível 1, depois a gente viu a questão do mais complexo possível. Por exemplo, o buraco negro, a ciência tem uma ideia de um astro com densidade praticamente infinita naquele ponto, onde gera um raio que dali para dentro nada sai, nada escapa, enfim, e chama de buraco negro. Então ainda é algo altamente misterioso, ou seja, avançar além disso é algo muito surreal e a gente faz de um caráter altamente filosófico, tá? Dentro de uma probabilidade, uma possibilidade, mas a gente não consegue definir como realidade o que a gente está falando. E aí, mais sutil ainda do que isso a gente está lidando até então com o físico, o que a gente está vendo. E o que a gente não vê. E o que está além da nossa percepção de realidade. E o invisível. Então, mergulhamos nesse nível justamente nessa parte. Na parte mais complexa, mais sutil, mais filosófica ainda, porque ela é imaterial. A gente não consegue imaterial em relação à nossa densidade de realidade, né? Então, após conhecer as nuances do universo, expandindo sua compreensão para uma multiplicidade fractal infinita, o multiverso, no último nível deste caminho, vamos abordar as possibilidades do universo sutil, invisível, o tudo que está além da nossa percepção de realidade natural. Por que eu disse aí natural? Porque artificialmente a gente tem expandido a nossa percepção de realidade. A gente hoje consegue enxergar infravermelho, não é? Então a tecnologia vai promovendo isso. Novos sensores vão sendo criados para o nosso corpo, para a nossa consciência decodificar aqueles sinais imperceptíveis, né? Aquelas informações do universo sutil. Então a gente lidou com a própria geometria do tempo.
a gente viu que a geometria estava sendo aplicada a tudo, até a consciência. E o tempo? Será que o tempo também seguiria, quem sabe, né, uma geometria espiralada, uma geometria específica? A gente viu esse gráfico aí por uma questão dos ciclos de aprendizado, enfim. Lidou com uma questão bastante psicológica, tá? Entramos na consciência, já que ela é a observadora do tempo. Ela é a criadora da memória. Vimos também a questão das viagens siderais. Espera aí, se tem vida aí fora, como é que essa galera pode estar viajando? Dentro da premissa, né, de extraterrestres que estão se locomovendo com tecnologia, com aeronaves, enfim. Como é que a gente poderia viabilizar a ideia das viagens siderais? Porque dentro do nosso conceito atual tecnológico, as distâncias inviabilizam essas viagens. Mas se existem, vamos viajar nessa ideia, né? A aula Mecanismo do Pensamento já foi a aula para justamente lidar com um conceito, fenômenos que ocorrem e que a gente vê que ocorrem fora desse meio físico. Peraí, como é que o pensamento ele processa, né? Mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Então a gente vê aí, ó, a espiral, né, o Fibonacci, teve aí o caracol, que a gente fez uma viagem em cima dessa imagem para representar a diferença de percepção do tempo ao longo da nossa jornada de aprendizado. E aí tem o novelo de lã, lembra? Ou seja, várias linhas aí mostrando os diversos ciclos de aprendizados, mas todo esse novelo sempre seguindo, ou seja, dando a entender a questão da evolução da consciência, onde por mais que ela possa em diferentes linhas, ela pode se esticar, ela pode até parar no tempo, mas ela não desce, ela não evolui, tá? Então é um conceito aí colocado para vocês. E aí seguindo, a gente teve a aula espiritualidade, a vida no universo. Vamos ler com vocês, ó. Investigamos as possibilidades do que seja a espiritualidade, um mecanismo do pensamento dentro da visão do campo espaço-tempo-consciência. Um esforço de naturalizar, desmistificar o que chamamos de espiritualidade. Essa aula 4, o 3A4, ou seja, universo 3, aula 4, espiritualidade é uma aula que eu gostei bastante. Que o intuito foi justamente esse. Vamos tentar desmistificar como estamos lidando com ciência, na beleza, agora espiritualidade. Muda até o jeito de falar. Agora eu tenho que falar egrégora. Nossa, agora eu tenho que falar egrégora. Eu já estava falando muito de espaço-tempo, de física. Não, agora é egrégora, porque entrou espiritual. E a gente lida com a naturalidade da existência. A espiritualidade é a própria naturalidade. Então a gente tem que parar com essa coisa de segregar, né, a informação. E aí vocês lembram que eu fiz esse diagrama tentando, né, viajar na ideia de como a informação entre consciências de densidades de realidade diferente, como essa informação ela consegue ser captada pela outra consciência, né? Como o pensamento ele viaja entre as dimensões. E o que seria o campo mental e um campo físico, né? A gente lidou com esses conceitos e isso termina aproximando, termina unindo diversos conhecimentos que estavam segregados. Então, o que a gente chama de espiritualismo, ciência, filosofia, consciência, ou seja, as nossas bases do conhecimento cada vez mais se aglutinando em um conhecimento da naturalidade. Então, vamos estudar a natureza. E a gente citou alguns fenômenos que ocorrem, inclusive vocês podem comprovar isso. Peraí, se isso ocorre, qual foi o meu esforço com vocês aqui para eu pensar? Peraí, se isso ocorre, como ocorre? Por que ocorre e para que ocorre? Né? Então a gente utiliza a paraqueologia no final e antes termina entendendo um mecanismo para validar aquele fenômeno. E a gente vê que existe realmente troca de informações que dentro da nossa percepção é por um meio não físico, ou seja, não detectável. Independente de distância, independe de tudo, mas a troca de informações ocorre. E por que ocorre? Como será que ocorre? Então, a gente vai começar, a gente lida, na verdade, com o mecanismo de alguns conceitos que a palavra já tem um sentido carregado da religiosidade e que a gente tenta descortinar ao máximo, que é a própria palavra mediunidade, como a gente coloca como uma percepção ultradimensional.
Ou seja, são sentidos seus através da camada física, glândula pineal, etc e tal, o próprio cérebro como um conjunto, uma antena. Então você consegue captar informações de outras densidades e realidades, que chegam através da sua singularidade e a sua consciência consegue interpretar. E aí você começa a lidar com o fenômeno físico e latente em todos os seres humanos. Como qualquer sentido, se você não utiliza, você não desenvolve. Mas todos que tiverem se focarem em desenvolver, com certeza vão estar vivenciando isso, tá? E aí, seguindo, continuamos indagando. Como estamos procurando a vida no universo? O que é vida? Olha, essa pergunta, o que é vida, é complicada de responder. A gente viu isso lá, lembra? Então, encerramos com um fenômeno incrível, que é a sincronicidade. Realmente, essa aula aí para mim, é muito marcante. E qual o resultado da interação da consciência com o todo? Como funciona essa comunicação sutil, simbólica? E qual é a sua função? Ou seja, a paraqueologia, para que serve isso? Então, a gente lida aí na aula da vida no universo, que é, se tem vida aí fora, como é que a gente está procurando? O que é que a gente define por vida? Hoje o meio científico, ele procura o quê? E estamos vendo que ele está mudando muito. O próprio tartígrado é um serzinho aqui, terráqueo, que ele está mostrando que a nossa procura anda meio errada. Na verdade, muitos cientistas estão até mudando. Eles já estão procurando vida não semelhante à da Terra, mas vida. E eu acho que esse é o caminho. E, coincidentemente, ontem assisti um vídeo mostrando que os astronautas identificaram muitos plânctons que apareceram na janela, no lado de fora da estação espacial. E aí a ciência ainda está se questionando como é que esses plânctons foram para lá. Então, eles não estão acreditando que esses plânctons foram e que esses plânctons dos mares chegaram lá em cima. E o pior, estão vivendo no vácuo. Olha quanta coisa nova está acontecendo. Ou seja, a gente está se surpreendendo como esse tartígrado aí. A gente achava que aquele lugar ali seria estéril, não teria vida, nada, porque ali é o vácuo, porque ali é muito quente, porque ali é isso, aquilo, outro. Quando você pensa que não, olha lá a vida se fazendo presente. E esse 1111 representando o fenômeno da sincronicidade, que a gente viu a sutileza de ser algo muito pessoal, uma comunicação personalizada, customizada para a própria consciência. Ou seja, isso certamente é uma ressonância de você com você mesmo, mas dentro de um mecanismo que envolve todo o universo, muitas pessoas, muitas consciências. Difícil explicar esse mecanismo. Eu não sei explicar e eu nem ouso explicar, mas eu analiso o fenômeno por si, para a gente atestar a sua veracidade. E já que está ocorrendo, mesmo que seja difícil de entender, para que serve ele? Qual é a paraqueologia da sincronicidade? E a gente viu que é uma comunicação maravilhosa. Vamos considerar do próprio universo, de muitas consciências amigas que estão sinalizando coisas interessantes para você, tá? E isso é fantástico e muda bastante a gente. E aí, dando seguimento, vamos agora para a questão da ideia. Qual é a ideia desse caminho todo? Era vocês conhecerem o universo com outro olhar, tá? Então, conhecer um pouco do universo, sempre trazendo as informações que a ciência já comprovou, tá? Ou até mesmo aquelas ideias que ela tem como verdade, mesmo sem uma confirmação universal. Então, trazer o conhecimento do universo, questões que vão, para que, Rodrigo, eu gosto de espiritualismo, porque eu vi um vídeo seu, tá, mas para que estudar essas coisas do universo? Para você, primeiro, não cair em cilada de Zé Ruela, coaching quântico, de um bocado de parafernália e de palavras difíceis, e você ficar encantado ou fascinado e, enfim, tá perdido. Mas não só por isso, porque você conhecer o universo é conhecer a si mesmo, sendo que dentro da proposta do multiverso fractal, nós somos um verdadeiro universo, literalmente falando. Então, nossa geometria, os padrões que encontramos em nós, é o padrão que encontramos fora. Ou seja, a viagem interna e a externa são ambas tão importantes uma como a outra. E a gente sabe que esse movimento para dentro e para fora é o mesmo, porque em uma hora eles vão estar em sua singularidade. Então,
Conhecer o universo é conhecer a si mesmo. Então a gente precisa conhecer tudo, tá? Então, após muitas horas juntos, acho que já conseguimos despertar a curiosidade em explorar a ideia de que o nada não existe. Lembra que a gente falou que o corpo humano, por exemplo, toda a matéria é 99,99999% de vazio? Ou seja, a gente não é nada. A gente é um conjunto de vazio, de nada. E a gente viu que essa questão de nada é só uma interpretação de como existe coisa aqui e a gente não consegue lidar com isso tudo, né? Mas, enfim, as aulas a gente colocou meio a questão do fractal. Ou seja, toda a existência está mergulhada em uma só estrutura, permitindo assim a conexão entre todos os seus pontos, gerando sistemas cada vez mais complexos e autorregulador. Ações gerando reações, tendendo ao equilíbrio. O universalismo tem sido a ferramenta do pensar de diversas pessoas, incluindo aí pesquisadores, cientistas que promovem este entendimento de que não existem sistemas isolados em nosso universo. Ou seja, tudo é tudo mesmo, está conectado. Por quê? Porque tudo tem um todo. Ou seja, em tudo você vai ter o todo. Essa é a ideia do fractal. E isso tudo está na mesma rede. Tudo realmente isso está integrado. Tudo que eu falo em suas infinitas dimensões, densidades e realidades, em tudo. E embaixo, um diagrama, né, dessa malha, espaço-tempo, consciência. Alguns modelos aí em escalas diferentes, da mesmo tipo de estrutura. Lembra aquela aula que a gente mostrou a onda no mar? Onde mostra que não é a matéria que tem um formato. Na verdade, é a malha invisível que define aonde a matéria vai estar e vai se comportar. Então você lembra que está aqui a onda passando, tinha uma bolinha mostrando que, ao invés de a gente considerar a onda, né, andando assim, na verdade é um vórtex girando e fazendo com que a matéria se comporte daquela forma. Então isso aqui é a onda. Tá? Não é o que está aqui embaixo, é o que está aqui em cima. Ou seja, a malha espaço-tempo define como a matéria vai se comportar. E tudo termina sendo o próprio campo. Ou seja, todos os pontos têm o tudo dentro de si. Então, após uma imensa revisão, compreendemos que a localidade, o tangível, o sutil, o invisível, tudo, absolutamente tudo, faz parte de um complexo sistema dual, onde o campo mental equilibra o campo físico em suas infinitas dimensões. Sabendo que o campo mental e o campo físico, um está interferindo no outro, tá? Estão em equilíbrio. Sendo que existe uma fonte para esse campo mental que a gente mostrou. Ó, aí já está muito além do meu alcance, tá? Mas lembra que a gente falou do espaço-tempo-consciência como um LED? Existe uma fonte que é a fonte que gera o luz, a alteração de estado para os LEDs. É aquela entropia do universo, né? Que vai crescendo, mas e a entropia zero? E quando tudo começou, que era a ordem máxima? É essa fonte que define a bagaça toda, chame como quiser. Então, todos os pontos conectados a uma mesma fonte, que é a força motriz do equilíbrio universal, a origem. Compreenderemos que usamos uma palavra, mas de forma incompleta em seu significado, que é muito mais amplo do que meras relações humanas, mas algo mais importante que a própria vida, que é o amor. A gente vai entender que amor não é uma coisa, não é um mero sentimento entre duas consciências humanas. Na verdade, o amor é é até difícil dizer que é uma força, tá? Mas é uma estrutura, é uma direção de equilíbrio da própria natureza, do próprio universo, onde ele, certamente, é a força motriz que empurra a construção, que promove a própria criação. Então, todas as criações são em cima do amor. Né? Existe o equilíbrio entre ignorância, que a gente chamaria pela dualidade de mal, e o conhecimento, que é repleto desse amor, né? Que, enfim, que está no universo, mas não como essa forma romântica e melosa. Então a gente viu bem essa questão do espaço-tempo. Tivemos a nossa aula mostrando a questão das diferenças de energia, de densidade energética
no próprio corpo humano. Então coloquei algumas imagens que vão lembrar algumas aulas passadas. E chegamos no final aí, ó, 777. Universo consciencial fractal. Tudo no universo é consciência. Tudo é energia, tudo é diferença de manifestação desses pontos aí do próprio campo. E a esses grupos, né, de pontos dentro desse campo, é o que a gente vai definindo os limites de uma fronteira de um evento horizonte, ou seja, de um elemento consciencial, manifestado de diversas escalas, diferentes formas, coisas que a gente nem imagina que tem consciência, é uma consciência, da mesma forma que a gente nem consegue imaginar a possibilidade de um tipo de forma de consciência, mas tudo não deixa de ser uma forma de consciência, lidando com essa estrutura do espaço-tempo, juntamente com o campo sutil, tá? Então, ao final dessa aula, dentro dessa mega revisão, eu espero que a minha proposta tenha sido atingida para vocês, de passar um modelo de universo, de conhecimento macro, até onde, pelo menos até onde eu, Rodrigo, consegui imaginar. E fazendo um esforço muito grande, de maneira simples, didática, de compreender um pouco mais aonde estamos, como nós somos feitos, né? Onde estamos imersos, qual é o papel nosso nisso tudo, para servir de base esse caminho para o caminho social e o caminho consciência. Tá? Então, espero que vocês tenham pegado todo esse caminho dentro dessa proposta pedagógica. Quis explicar aqui de uma maneira mais detalhada qual foi essa proposta, desde o nível 1, amadurecendo no nível 2 e abrindo a mente, viajando nas possibilidades do nível 3. Até nós imaginarmos nesse universo que se já tinha um conceito de infinito por ser algo muito grande, a gente viu que grande é só uma dimensão. Estamos falando só de espaço. A gente vai ver que o universo é muito, mas muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Tá? E ao mesmo tempo imaginar que tudo isso está no micro, está dentro da gente. Ou seja, o todo em tudo é algo que realmente é uma ideia assim fascinante e cada vez mais notório quando a gente olha para o lado. Então espero que vocês tenham despertado um pouco para essa curiosidade e se questionem, tá? E continuem vislumbrando a natureza e querendo entender um pouco mais dela, dentro da sua simplicidade, da sua capacidade, mas que isso seja transformador para você, tá? Então essa aula, e voltando, eu queria agora, no final dessa aula, fazer meus agradecimentos, tá? Vou ler aqui com vocês, ó. Queria agradecer imensamente o apoio de vocês, meus grandes companheiros de jornada nesta incrível viagem do conhecimento. Para todas essas horas de aulas, não imaginam, vocês não fazem ideia de quantas mais foram as dedicadas nos bastidores. Mas sempre com muita satisfação em ajudar o próximo a exercitar o questionamento e buscar a liberdade filosófica, além de estimular a revisão de seus valores morais na medida que seu universo passa a ser conectado, eterno e interno. Então, pelo final deste caminho macro, onde o campo de estudo foi na maior escala universal possível, o próprio universo, agradeço ao próprio universo pela oportunidade de estar vivendo estas incríveis experiências. Agradeço aos meus queridos coordenadores pela dedicação, a galera de boa da galáxia de sempre lá do grupo do WhatsApp, um abraço a todos, e a todos vocês que aqui no YouTube ou no site, onde quer que vocês estejam, quero agradecer a vocês todos, tá? Meus amados alunos, alunas, que tanto me motivam a continuar neste projeto da sinceridade. Chegamos a mais um evento Horizonte. A partir daqui, agora, convido vocês a expandirem suas buscas no conhecimento do universo, a conhecer suas maravilhas, a irem além dos eventos Horizontes. Tá, galera? Então, estamos encerrando mais um caminho. Esse é o meu evento Horizonte. Quis mostrar todo o caminho, toda a trajetória de link das informações até chegar em um modelo de vislumbrar o universo e que isso tudo, essas 21 aulas, tenha despertado vocês para vocês estudarem cada vez mais sobre o universo, da forma de vocês, na forma de pensar
universalista e que isso tenha sido bastante proveitoso nesse caminho, tá? E dando sequência, mas não acabou ainda não, hein? É só um caminho, ainda tem o caminho consciência e existe ainda o caminho social. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas nesse momento da confecção, os outros caminhos ainda não terminaram. Mas se você já está vendo e os outros caminhos já estão disponíveis, joga duro, que a gente vai ver que tudo está conectado no final desses 3 caminhos, beleza? Então, mas não acabamos aqui não, hein? Faltam ainda mais 2 caminhos e o nível final. Nos veremos muito ainda, com 1000 cortes de cabelos e cenários diferentes. Vocês viram, né? Cama, isso, pela dificuldade, é local, enfim. Falha aqui, falha lá, mas a gente vai fazendo do jeito que pode. Mas eu queria transmitir para vocês um grande abraço, um obrigado por tudo, mesmo pelo carinho, pela motivação, que vocês são demais, são de boa da galáxia, tá? Então, obrigado mesmo. E a viagem do conhecimento continua e parabéns! Além de terminar o nível, um caminho inteiro do conhecimento foi concluído, tá? Gente, olha, só finalizando mesmo agora. Esse projeto tem sido um projeto difícil, tá? É aquele projeto onde você recebe muito carinho, recebe críticas também. Tenha certeza que eu gostaria de estar sendo muito melhor do que eu estou sendo. Eu gostaria de estar fazendo mais, melhor, com mais qualidade, com mais aprofundamento nas ideias, com mais coisas aqui, mas infelizmente no momento eu não consigo. Eu estou sozinho, tenho os meus problemas, as dificuldades são grandes, vocês não fazem ideia. Uma aula que parece simples, meia hora, 15 minutos de aula, mas como às vezes eu levo tempo para conseguir fazer, para conseguir gravar, para conseguir editar, enfim, fora os problemas pessoais, da vida, corre-corre, na sobrevivência, anos difíceis. Então, só queria transmitir que esse pouquinho aqui, esse estudo simples, mas que para mim foi bem difícil, tá? E assim, sendo feito de maneira muito sincera, com muito carinho. Espero que vocês aproveitem, compartilhem para as pessoas, se vocês considerarem que isso aqui foi legal, foi benévolo, foi positivo para a vida de vocês. Então compartilhem para que outros também possam pensar aqui com a gente, né? Deixando nos comentários, participando de alguma forma e cada vez mais transformando essa plataforma em um sistema co-participativo do conhecimento. Aos poucos, à medida que esse curso fosse concluindo, várias ideias que já estão feitas, já estão, né, organizadas, elas vão sendo implementadas e a gente vai agregando cada vez mais conhecimento e mais riqueza de informações aqui dentro dessa plataforma, tá, da academia. Apostilas, MP3 para baixar, só quero escutar, apostila, módulo, interação entre as pessoas, enfim, muita coisa, mas que depende de pessoas, que pode ser você, que pode estar aqui ajudando a gente. Só basta se manifestar. Então, gente, um grande abraço. Um pouco saudoso que eu não vou ver mais vocês aqui, talvez, nesse caminho. Mas assistam de novo as aulas. É grátis, é à vontade, sem moderação. E espero vocês no caminho consciência, tá? Que eu acho um caminho muito legal. E o caminho sociedade, onde o caminho sociedade tem as polêmicas, tem aqueles assuntos que a galera curte. E espero que vocês tenham gostado e espero o retorno de vocês, tá bom? Então, mais um caminho concluído, mais um nível, universo. Já compreendemos tudo das galáxias, nem começamos a arranhar, mas um pouquinho mais a gente aprendeu, tá bom? Gente, grande abraço. Olha, fiquem com Deus, fiquem com o universo, fiquem com quem vocês quiserem, mas como eu sempre desejo do coração, fiquem em paz, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu por tudo, galera.